diante das bênçãos que concedes a nós, pelo dom de viver e por nunca deixar-nos sós, pela tua presença que transmite amor e paz. Responda-me, Senhor, o que queres que eu faça? E aos que estão aí fora, perdidos, sem saber aonde vão, o que eu devo fazer, querido irmão? Tenho braços e mãos, teu amor anima o meu coração, Senhor. O que queres que eu faça? A tua doutrina depositaste em nossas mãos, o saber e o amor, o trabalho e o perdão. Nos fortaleceste, nos ensinaste a caminhar. Então responda-me, Senhor, o que queres que eu faça? E aos que estão aí fora, perdidos, sem saber aonde vão, o que devo fazer, querido irmão? Tenho braços e mãos, teu amor anima o meu coração, Senhor. O que queres que eu faça? E aos que estão aí fora, perdidos, sem saber aonde vão, o que eu devo fazer, querido irmão? Tenho braços e mãos, teu amor anima o meu coração, Senhor. O que queres que eu faça? Queres que eu faça? Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra realizada pelo Centro Espírita Nosso Lar de Barras, Piauí. Sintam-se todos abraçados. Meus irmãos, pedimos que cada um já reserve um recipiente com água para ser fluidificado ao final com o passe. Então vamos iniciar com a nossa prece. Fechemos os nossos olhos, procuremos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Amado Mestre Jesus, agradecido nós nos encontramos por mais uma palestra que o Senhor nos permite estarmos aqui todos reunidos, que possamos receber os benefícios necessários para as nossas vidas. Os nossos irmãos que estão em seus lares possam também receber assistência e amparo devido. Que não haja nenhuma interferência e nenhum empecilho, Senhor. E é através desta prece que lhe pedimos permissão para iniciar a palestra do dia de hoje. E que sempre seja feita a tua vontade. Graças a Deus. Meus irmãos, nesse mês de junho, a Seara Espírita tem uma campanha educativa que tem como objetivo esclarecer, levar esse esclarecimento sobre a preservação do meio ambiente e a influência de nossas ações sobre este meio. A influência tanto no lado material como também no lado espiritual. Então, estamos falando de um tema do meio ambiente, mas à luz da doutrina espírita, para que possamos, então, agregar tanto as informações técnicas, científicas que existem, que são, sim, de grande valia para a nossa conscientização e para a nossa vida, e também para o lado espiritual do ser. Para iniciarmos, então vamos falar um pouco do conceito de meio ambiente. O meio ambiente é um conjunto de elementos biológicos, a flora e a fauna,
físicos e químicos organizados em diferentes ecossistemas naturais e sociais, em que se insere o homem num processo de interação que cria condições para manter a vida no planeta. Então, a interação em que o espírito está inserido neste planeta com os animais, com as plantas, com o reino mineral, com os outros seres que aqui se encontram nesta Terra, é um processo de evolução para que a vida no planeta se mantenha em condições propícias. Claro que estamos falando de um processo de interação saudável, de um processo de interação educado, disciplinado. Sobre esses elementos biológicos, muitos se perguntam também sobre o que seriam esses elementos biológicos ou esses biomas, tá? Então, o conceito de bioma é um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional. Tá? O Brasil é formado por 6 biomas de características distintas. Tem a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Pampa e o Pantanal. Tá? Então, esses elementos biológicos que fazem parte aqui da nossa natureza, do nosso Brasil, são uma riqueza, um patrimônio, um bem muito precioso que temos nas mãos. Então, é nosso dever zelar por esse bem, zelar por este patrimônio. O Brasil, como os espíritos amigos nos dizem, é a pátria do Evangelho. Então, o Brasil em si já tem uma importância para nossas vidas, porque estamos neste país, neste lugar que é a nossa morada. É que devemos então cuidar, zelar, porque imagina, nós termos uma casa e não cuidarmos desta casa. Uma casa que vive na sujeira, que vive na desordem, que vive no descaso. Essa casa ela tende a cair, ela tende a desfalecer. Assim também é o ambiente social que estamos reencarnados. E nós que somos do Brasil, temos então esse compromisso por zelar, por proteger esse Brasil, esse meio ambiente. Porque proteger o nosso planeta é proteger a vida, a família e os amigos. Tá? Outro ponto que é muito interessante, muito discutido, é o aquecimento global. Tá? O aquecimento global refere-se ao aumento anormal da temperatura média do planeta registrado nas últimas décadas. Então, há sim toda uma pesquisa para traçar os dados sobre então a temperatura média do planeta Terra. E com o passar do tempo, há um aumento drástico nesta temperatura, ocasionando o quê? O aquecimento global. Uma das características que mais são presentes aqui em nossa região é as queimadas, que é uma das consequências do aquecimento global, tá? Que prejudique muito a vida dos animais, as vidas também das pessoas que moram naquelas regiões em que ocorrem as queimadas. Como nós bem sabemos, é um momento muito triste, muito forte, quando se passa por essas queimadas. Então, o aquecimento global é consequência também de nossas ações, né? Porque nós não zelamos, não protegemos o meio ambiente. Então, como podemos ajudar neste processo de zelar pelo meio ambiente, de proteger o meio ambiente? Então, temos os fatores de reduzir, reutilizar e reciclar, tá? Vamos então reduzir consumos exagerados de muitas coisas que estão no nosso dia a dia. Muitas vezes o alto gasto da água, às vezes as pessoas tomam banho e passam bastante tempo no seu banho, colocam uma música e ficam ali meia hora, muitas vezes debaixo do chuveiro, passando um tempo. Vamos diminuir então esse tempo, vamos tomar um bom banho, nos asseando, nos higienizando, mas vamos nos preocupar com o tempo. Muitas vezes também andamos demais com o carro, muitas vezes para viagens assim que não tem, podemos ir a pé, mas por uma ociosidade, por uma preguiça, pegamos o nosso carro e andamos nele. Tá? Então, há formas de a gente poder reduzir o consumo, tanto
da energia, como da água, para que a gente possa também o consumo de alimentos, porque muitas pessoas, elas ao consumir alimentos, elas descartam o seu lixo em locais impropícios, jogam ali em quintais que estão abandonados, em terrenos baldios. Então são formas de combater esse mau uso, né? Reduzindo esses usos abusivos de muitas coisas que não são nem necessárias. Muitas vezes a pessoa que passa 30 minutos no banheiro tomando banho, não há necessidade desses 30 minutos. Podemos passar menos tempo, já é uma forma de reduzir esse gasto. E também a educação dos nossos filhos. Possamos ser um exemplo para eles e também trazer uma reeducação, a reeducação do meio ambiente, para poder zelar, para cuidar. Então, tudo isso, meus irmãos, esses conceitos e informações em que a ciência nos ensina, nos instrui para que a gente possa ter uma conscientização e uma ação positiva para a preservação do meio ambiente. Para que possamos, então, zelar por um patrimônio, para um bem que temos em mãos. Então, uma visão muito importante que já nos ajuda bastante a nos conscientizar, a refletir, a entender que devemos sim preservar o meio ambiente. Mas os espíritos amigos, através da doutrina espírita, vêm também nos alertar e nos informar, né? Revelar também fatores espirituais que acontecem pelas nossas ações imprevidentes para com a natureza. Tá? Então, os espíritos amigos nos explicam que nós somos seres reencarnantes. O que é ser um ser reencarnante? Ou seja, reencarnação, um conceito bem breve, é voltar à carne. Então, nós, espíritos, retornamos à carne, né, o novo corpo, para termos uma missão. Temos uma missão a cumprir na Terra, para a nossa evolução. E essa evolução deve ser algo boa, algo de bom. Então, devemos fazer algo bom, algo de bem. Devemos fazer a caridade. Então, somos chamados à Terra. Então, se a gente é chamado para essa Terra, a gente espera que essa Terra ela esteja em boas condições para que a gente possa ter o nosso processo de evolução enquanto espíritos endividados. Então, meus irmãos, a Terra é um patrimônio que nós temos para cuidar e zelar tanto para o seio material como espiritual. Joana de Ângeles nos diz o seguinte: nós somos herdeiros de nós mesmos, ou seja, as ações que eu faço hoje vão gerar um reflexo, uma consequência para mim no futuro. Então, o que eu vivencio hoje, podemos ter a certeza que é um reflexo de nossas existências passadas, na minha reencarnação passada. Então, eu sinto esse reflexo hoje. Então, na natureza é do mesmo jeito, com o meu ambiente é do mesmo jeito. O que eu faço de errado com ele vai gerar uma consequência e eu vou sentir na pele as consequências dessas ações. Então, eu estou herdando algo meu, que em minhas existências passadas eu fiz e gerou essa consequência. Então, mais um ponto, tanto para gerações futuras, né, de entes queridos nossos que vão estar na Terra, então que eles possam estar numa Terra linda, uma Terra bem cuidada, um planeta bem cuidado. E quando nós retornarmos a esta Terra, ela possa também estar bem cuidada, tá, meus irmãos? Porque a Terra, ela é um patrimônio, tanto no seio material, um patrimônio riquíssimo, como também espiritual. Se a gente pegar as obras de André Luiz no livro Nosso Lar, há um momento em que ele conversa com Lísias. Ele fala sobre a importância do cuidado com a água, porque a água ela é quase tudo na colônia Nosso Lar. Ele faz todas umas explicações sobre o abastecimento da colônia, em que a água ela é reutilizada e há também um processo de trabalho para a purificação da água através de fluidificações magnéticas, de energias magnéticas. E ele Lísias diz que na Terra nós também podemos fazer um processo parecido, semelhante, através do quê? De nossas vibrações. Dentro de nossa casa, possamos então emitir boas vibrações, bons pensamentos, boas energias, ondas positivas em nosso lar, que a água também vai ser influenciada. Então ela vai ser um elemento gerador de vida, curadora.
e protetora. Tá? Então, existe a água fluidificada, que é o que? A água em que fluidos positivos magnéticos foram ali envolvidos naquela água para nos servir de remédio. E podemos fazer também em nossa casa. Mas cada um deve fazer isso através das orações, de ações positivas, do culto do evangelho no lar. Então, olha só a importância do cuidado com a água, não só na parte material, mas também na parte espiritual. Há uma outra conversa de Lísias que ele fala sobre que a terra tem todo um aparato para nos acalmar, para nos relaxar, para nos iluminar, trazer uma paz. Que André Luiz ele questiona, nossa, aqui em nosso lar é tão bom as vibrações, nós passamos a viver com mais bom ânimo. Ah, se na terra fosse assim. Ele usou outras palavras, eu estou usando assim as minhas, porque eu não recordo muito bem o certo das palavras. Mas André Luiz ele queria dizer isso a Lísia. E Lísias fala, ora, como não na terra não pode ter isso? A terra já tem. A terra já tem as plantas, a terra já tem o ar, a terra já tem a noite, já tem o dia, já tem as águas, já tem a natureza, em que o espírito pode se aproveitar dela para se nutrir, para se alimentar, para se harmonizar. Mas, infelizmente, se utiliza da natureza para as coisas perversas. O momento da noite é um momento muito lindo, em que podemos relaxar sentindo aquela brisa fresca. Mas muitos usam-se do momento da noite para realizações de atos ilícitos, atos criminosos, em que não está na vista de muitos. Como também com as águas dos rios, dos mares, com a natureza. Então, em vez de aproveitar esse momento para nos ajudar, trazer ajuda para nós, para o nosso espírito, o espírito ele se leva através do materialismo, do egoísmo e do orgulho feroz e desmata, maltrata a natureza, maltrata os animais. A outra conversa, que é muito interessante também, de Narcisa e André Luiz. Quando André Luiz estava aqui na Terra, já visitando seus familiares, ele encontra Ernesto, né, que estava agora casado com sua ex-esposa. E ele estava doente, Ernesto, e precisava de ajuda. E André Luiz não estava conseguindo, através do seu trabalho ali, na parte espiritual, não estava conseguindo ajudar esse irmão. E aí ele roga a Narcisa, amiga lá em nosso lar, para vir ajudá-lo. E ela vem em seu auxílio. E ela viu que a situação era muito grave, era muito delicada. E o que ela faz? Ela chama André Luiz ali para o quintal e faz uma espécie de invocação. Em oração, ela chama espíritos ali que estavam no jardim, ali nas plantas, para vir ajudar no tratamento de Ernesto. E era muito interessante que os espíritos começaram a sair daquele ambiente das plantas. Não é o espírito da planta que saiu, meus irmãos. Foram espíritos protetores da natureza, que vieram para auxiliar Narcisa no processo de tratamento de Ernesto. Que uma das plantas lá era o eucalipto. E vieram e ajudar. E André Luiz fica espantado que não tinha visto isso. O próprio Chico falava também que as plantas tinham os nossos irmãos espíritos protetores. E há sim espíritos protetores das plantas, do reino mineral, do reino animal e também os espíritos protetores nossos, né? Os nossos anjos da guarda, né? Os nossos guias espirituais. Então, veja só, então, a natureza, o meio ambiente, ela tem toda uma complexidade e que deve ser cuidada. Tá? Então, meus irmãos, como é que eu não cuido do elemento espiritual, tanto do ser como também da natureza, do meio ambiente? É o que os espíritos nos chamam sobre a poluição mental. Tá? A poluição mental ela vem de energias densas emanadas o quê? De nossas vibrações, de nossos pensamentos. Joana de Ângeles fala o seguinte, no livro Após a Tempestade. Estando a Terra vitimada pelo entrechoque de vibrações, ondas e mentes em desalinho, como decorrência do desamor, das ambientações desenfreadas, os ódios sistemáticos, a poluição mental campeia livre, favorecendo o desbordar daquela de natureza moral, fator primacial para as outras que são visíveis e assustadoras. Então, é uma espécie de influência, de irradiação, em que o meio que eu estou inserindo é irradiado pela emanação de vibrações da maioria que estão ali.
Então, se a maioria vibra em uma determinada sintonia, pode ter certeza que há influenciação. Então, se eu, vamos dizer que estou num tipo de vibração de sintonia, mas quem está ao meu redor, vamos dizer 10, 20 pessoas em um ambiente e vibram de uma maneira diferente, podemos ter a grande certeza que essas emanações vão ter mais força em cima de mim. É o que acontece, meus irmãos. No planeta que nós estamos, somos chamados reencarnados, as emanações mentais densas, muito baixas. André Luiz afirma nos livros Mensageiros e também no livro Os Missionários, quando está vindo à Terra para trabalho, ele começa a ver camadas de energias negativas, escuras, que vêm através de nossos pensamentos. Então, é essa poluição mental, que vem do ódio, desamor, das guerras, do desânimo, do desespero, do medo, dos vícios, do egoísmo, do orgulho, da vingança, da maldade, da promiscuidade, desejos assim errôneos que emanam de nós, tanto no momento do sono do corpo, como também na vigília. E a todo instante os pensamentos se entram em choque, influenciando uns aos outros. Tá? E há então uma poluição mental. Tá? A guerra em que já presenciamos, as duas guerras, a literatura espírita, ela é bem enfática em dizer que havia uma frenese, os homens eram como loucos, seus pensamentos já estavam mesmo interligados a espíritos menos dignos. Então a guerra já era inevitável, porque as vibrações, era a poluição mental que estava. E olha o que aconteceu com diversas cidades, diversos campos, diversas partes da natureza desgastadas, destruídas por conta da guerra, e também de ações imprevidentes do homem, com o desmatamento, com a ambição pelo poder, pela ganância, pelo egoísmo feroz. E muitos desses irmãos, emanando essas energias, influenciam outros. Tá? Então, como combater essa poluição mental? O amor, o perdão, orar mais, realizar o culto do evangelho no lar, ter bom ânimo, fé em Deus e fazer o bem. Muitas vezes não é o que eu digo que vai surtir efeito a algum irmão, é o que eu faço. Então que procuremos fazer a nossa parte, em cuidar, em zelar tanto para o lado material como para o lado espiritual do nosso planeta, porque é fundamental para a nossa evolução esse bom cuidado, meus irmãos. Então que fique essa lição para todos nós e possamos refletir com muito carinho e colocar em prática. Então, assim, meus irmãos, nos despedimos de nossa palestra. Vamos agora realizar a nossa prece de encerramento e logo mais teremos o passe. Fechemos os nossos olhos. Pai querido e de infinita bondade, muito obrigado, Senhor, por mais uma palestra que o Senhor nos permitiu realizar com um tema especial hoje sobre o meio ambiente e que essas reflexões sejam úteis para a nossa reforma íntima, para a nossa boa conduta diante a natureza, diante ao meio ambiente que somos chamados a conviver para a nossa evolução. Abençoe os nossos irmãos que estão conectados conosco, sejam assistidos em suas necessidades, que luz de esperança e de amor possam os envolver. Ilumine a todos nós que necessitamos de Ti, ilumine o planeta Terra, ilumine a natureza, ilumine tudo que o Senhor criaste, as plantas, os animais, o reino mineral, e a todos nós, Senhor. Nos ilumina, nos abençoa, e através desta prece, lhe pedimos permissão para encerrar a palestra do dia de hoje, e que sempre seja feita a Tua vontade, graças a Deus. Então, meus irmãos, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Seremos agora encaminhados para o passe. Até mais. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar.
Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Hoje, quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou, que esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje ao espiritismo revivi Jesus,
em que era Saulo e Paulo renasceu, divulgou o Evangelho, o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o Evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço, a dor do mundo, o corpo te ferir, olha o céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o Evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço, a dor do mundo, o corpo te ferir,